Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, a qual eu irei compartilhar uma mensagem de fé e de esperança para a nossa alma, para o nosso coração, vinda diretamente do Senhor. Então, se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar, assim como se inscrever, para que o YouTube, quando eu vir a postar vídeos, você já receba a notificação e possa aí meditar, refletir, ser renovado, restaurado, né? Deus sabe de todas as coisas, às vezes nós não sabemos os propósitos do Senhor. Então, o objetivo deste canal não é me aparecer, me expor, mas sim compartilhar aquilo que o Senhor coloca em nossos corações, coloca para que nós possamos passar para os irmãos, para eles também serem renovados e restaurados. Então, seja muito bem-vindo novamente. Eu me chamo Meire, como você sabe, e eu vou aqui compartilhar uma palavra do Senhor, assim como os futuros vídeos também. Vou estar compartilhando, eu vou estar conversando com os irmãos, falando com os irmãos aqui, aquilo que o Senhor me mostrou em revelações, em sonhos. Eu estou terminando de fazer anotações de um caderno de tudo aquilo que o Senhor tem me mostrado, inclusive o Senhor me mostrou também sobre o arrebatamento. Existem vários vídeos aí, eu sei disso, mas a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor traria sonhos para muitos, sejam para crianças, sejam para idosos, sejam para os jovens. Então, eu creio, irmão, que os sinais seguem aqueles que creem, como diz as Escrituras. Então, estamos aqui para compartilhar isso, que é maravilhoso, que é um tesouro celestial. Por isso que o canal se chama Tesouros dos Céus. Então, eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos uma mensagem que se encontra aqui em Mateus 14, 22, que diz assim: Jesus anda por cima do mar. E o que me chama a atenção nessa palavra é que Jesus, ele anda por cima do mar, ele anda por cima de qualquer coisa que nós, seres humanos, possamos compreender humanamente. E não compreender. Entende o que eu estou te falando? Porque, às vezes, assim como os discípulos estiveram naquele momento, naquele episódio, naquele evento maravilhoso, só depois de um tempo que eles compreenderam que era o mestre. Então, às vezes acontece isso conosco, mas vamos lá. Tá aqui em Mateus 14, e eu quero deixar aqui o 14:30, que diz assim: mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Palavra linda, eu já vi várias pessoas trazendo uma palavra preciosa deste versículo e capítulo aqui, e é muito interessante quando a gente começa a entender que nós somos seres espirituais revestidos com uma carne, e essa carne, ela muitas vezes, ela quer falar mais alto. Ah, mas em que sentido? A incredulidade, da falta de confiança no Senhor. Então, a gente tem que entender que quando nós reconhecemos o Senhor como seu único e suficiente Salvador, nós entregamos a nossa vida a Ele. Entregando a Ele, nós recebemos o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que está dentro de nós. Essa carne aqui, ela tem um preço de validade. Essa carne aqui, ela se inclina para as coisas de uma forma para te distanciar do que a palavra ensina. Então, a Bíblia fala aqui, amados, que Jesus falou para os seus discípulos entrar no seu barco, e depois que eles entraram no seu barco, Jesus foi orar à parte. Passando um bom tempo, aqueles discípulos estavam no seu barco, havia ali um forte vento, havia ali situações diversas, e Jesus veio ter com ele. Por onde que Jesus veio? Por cima das águas.
pelo mar. Então, o que isso quer trazer, essa palavra quer trazer para mim e para você? Não importa a situação que você se encontra. Não importa, meu irmão. Aonde você estiver, Jesus vai ao seu encontro. Aleluia. Então, a Bíblia diz que Jesus foi ali ao encontro deles e eles começaram, irmãos, a entender que era um fantasma. E muitas vezes nós fazemos isso também. Muitas vezes a gente não entende a situação, não entende o mover de Deus, achamos que é fantasma. Duvidamos das coisas celestiais. Ah, não, isso é sorte. Ah, isso é coincidência. A gente sempre tem uma desculpa. Pode perceber. Então, a palavra do Senhor, ela não está aqui à toa. Ela não está aqui de qualquer maneira para que ela não venha fazer um efeito. Ah, irmã, que efeito? Um efeito de aprendizado. Para que eu e você possamos abrir os nossos olhos espirituais e a nossa mente. Por isso que ela foi descrita para nós. O Senhor deixou a palavra para nós. Ela é o alimento para nós. Jesus disse o quê? Quando ele estava no deserto para o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra, ela é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se eu estou entendendo, compreendendo, obedecendo a palavra, ok. Mas se tem algo que precisa ser restaurado, se tem algo que precisa ser corrigido, a palavra vai ensinar você. Agora, cabe a você não dar desculpa. Ou dizer, ah, não, isso é um fantasma. Ah, isso aí é outra coisa. Deixa pra lá. Sempre havendo uma desculpa. E a Bíblia diz que Jesus veio por cima do mar. E aqueles homens que não eram homens, de certa forma, tão ignorantes, porque conhecia o mestre, conhecias no sentido de ter visto sinais e prodígios que o Senhor fez, os milagres. Então, de certa forma, eles tinham uma experiência no sentido de ter convivido com o Senhor, mas mesmo assim achavam que era um fantasma. Então, o que isso implica? Implica que não é o tempo que você tem de cristianismo, não é o tempo que determina, sim, a sua confiança, a sua conduta, o seu amadurecimento espiritual. Porque você pode sim estar há muito tempo, ter reconhecido Jesus, estar na casa do Senhor, mas não ter esse amadurecimento para compreender as coisas celestiais. Então a Bíblia fala que Jesus foi se aproximando e aqueles discípulos, naquela quarta vigília, né, que a Bíblia diz, Jesus foi se dirigindo para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, se assustaram e disseram, é um fantasma? E eles começaram a gritar com medo. Entende o que o Senhor está falando para mim e para você? Não é tempo de você ficar com medo. Não é tempo de você gritar. Não é tempo de você estar angustiado. Não é tempo de você estar colocando desculpas. Mas é tempo de você confiar, entender, obedecer e amadurecer. E a Bíblia descreve que Jesus logo falou para eles, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Por quê, irmã? O Senhor nunca se esconde, quem se esconde é o diabo, quem engana é o diabo, mas Jesus não, ele fala, ele se identifica, sou eu, tem de bom ânimo, não temais, não tenha medo, diz o Senhor para você neste dia. E respondeu Pedro, e disse para o Jesus, se és tu mesmo, manda-me ir por cima das águas. Olha a audácia, olha ali um homem de fé, olha ali um homem que não teve medo. Imagina você estar no meio do mar, na quarta vigília, numa situação diferente. Mas foi isso que aconteceu. Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, deixa-me andar por cima do mar, junto com o Senhor. Jesus está perguntando, e você? Você tem essa fé? Você tem essa vontade de andar por cima do mar? Você tem essa coragem de enfrentar a situação, mas com o Senhor Jesus? Vamos lá. E a Bíblia diz que Jesus disse, vem.
Pedro, vem, desce do barco. E Jesus pergunta para você, vem. Venha, meu irmão, venha, meu filho, venha, minha filha. Venha porque eu quero ter um encontro com você. Eu quero te mostrar as coisas que às vezes você ainda não compreendeu, mas é preciso confiar. E Pedro, ele desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aí você imagina aquela situação. Pedro andando por cima das águas, nós humanamente falando, como é que a gente vai andar por cima das águas? Mas a Bíblia diz que ele sentiu um forte, um vento muito tempestuoso, de modo que ele começou o quê, irmãos? Ele começou a ir para o fundo. Quando nós paramos para ouvir determinadas coisas, quando nós paramos para ver determinadas situações, nós desfocamos os olhos do Mestre. Então, Jesus, ele quer que nós venhamos estar com o quê? Com os nossos olhos, ouvidos e coração no Senhor. Quando você para de fazer isso, de meditar na sua palavra, de orar, de confiar, de se consagrar, de louvar ao Senhor, de orar, automaticamente você vai começando a ouvir determinadas coisas ao seu redor e isso vai tomando conta da sua mente e do seu coração ao ponto de depois você estar afundando. Às vezes não afunda rapidamente, é aos poucos. E ali Pedro começou a tomar uns goles de água para ele aprender também. Assim como nós também tomamos às vezes uns golinhos de água, nos afundamos porque paramos de olhar para o Mestre. E Jesus disse o que para ele? Jesus estendeu a sua mão quando Pedro disse, Senhor, salva-me. Porque, irmãos, Jesus quer que eu e você abrimos as nossas bocas e dizer, Senhor, salva-me. Senhor, venha ao meu socorro. Senhor, segura na minha mão. Senhor, me ensina. Senhor, me corrija. Senhor, trabalha, Senhor, na minha alma e no meu coração, para que eu possa andar por cima das águas, por cima dos meus problemas, por cima das aflições, por cima das circunstâncias, por cima das enfermidades. É isso que Jesus quer que eu e você venhamos a fazer. E Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhes, homem de pequena fé, por que duvidastes? Não é tempo mais de duvidar, não é tempo mais de cochear dois pensamentos, não é tempo de você ficar, irmãos. É tempo de nós exercitar a nossa fé e confiança no Senhor. Aonde estiver a tua casa está onde? Na rocha ou na areia? Porque se sua casa estiver na rocha, pode vir o vento que for. Ela pode até balançar, mas ela não vai se destruir. Mas se ela estiver na areia, qualquer vento, ela se desmonta. Essa é a palavra que o Senhor quer que eu e você venhamos meditar. Aonde está a tua fé? Aonde está a sua confiança? Deixe Jesus segurar suas mãos. Deixe de ser teimoso. Deixe de ser teimoso. Deixe Jesus segurar suas mãos. Deixe Jesus operar. Deixe Jesus trabalhar. Tira suas mãos aonde você não deve colocar. Porque toda vez que você for fazer algo e confiando em você, você vai afundar. Se você olhar para a circunstância, você vai afundar. Mas se você olhar para Jesus, irmãos, você vai andar por cima das águas, do mar. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus pegou a Pedro e colocou dentro do barco. Fica aí, Pedro. E ali a Bíblia diz que os seus discípulos se regozijaram, adoraram o Senhor por aquele evento, pelaquela situação. Aleluia, é isso que Jesus quer que eu e você venhamos o adorar. Seja qual for a situação, irmão, você vai testemunhar para a glória do nome de Jesus. As pessoas que estão em sua volta, ela vai testemunhar. Mas é necessário ter coragem, ter fé, obediência. É necessário você buscar ao Senhor. Então essa é a palavra que eu quero deixar para a meditação do vosso coração. Se você gostou deste conteúdo, se edificou, não esqueça aí de compartilhar, se inscrever e dar um like. Eu quero fazer uma breve oração para a edificação.
renovação e transformação, e que o Espírito Santo do Senhor venha trazer a revelação desta palavra ao seu coração, para que você possa ser suprido, fortalecido, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, eu te dou graças por esse momento maravilhoso a qual estamos compartilhando a tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que entra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a sua palavra por si só, Pai, ela já é maravilhosa, ela destrói, ela transforma, ela edifica, ela renova, ela restaura. Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que vieram ouvir esta palavra, que possam ser renovados, restaurados, cheios e fortalecidos, em o nome de Jesus. Abençoado seja aqueles que aqui o Senhor permitir entrar neste canal e ouvir esta palavra, no nome de Jesus. Eu aqui deixo aqui essa mensagem para edificação dos meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.